a vida extraterrestre ou a pluralidade dos mundos habitados. Falar de vida extraterrestre ou extraterrena é falar, de acordo com o dicionário, sobre aquilo que se encontra fora da atmosfera ou fora do planeta Terra. A pluralidade dos mundos habitados ou a vida em outros planetas é um dos 14 princípios sobre os quais se assenta a base doutrinária do Espiritismo. A respeito desse princípio, Jesus já nos ensinava há 2000 anos atrás: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Está em João 14, versículo 2. A revelação de Jesus era velada ou disfarçada, porque aquelas pessoas mal compreendiam a vida espiritual, a vida além da matéria, menos ainda a possibilidade de vida fora do planeta. Por isso, ele deixou o complemento dos seus ensinamentos para o Consolador. O Consolador, que é a doutrina espírita, veio levantar mais um pouquinho esse véu, revelando novos aspectos do plano espiritual, da reencarnação, da necessidade de evolução, dos fluidos e energias espirituais e corporais e dos vários mundos existentes no nosso universo. Além do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, em várias outras obras da doutrina espírita, inclusive nas psicografadas por Chico Xavier, o tema da vida fora da Terra é abordado. Na obra Renúncia, A Caminho da Luz, Justiça Divina, O Consolador, todas escritas por Emmanuel, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, e Cartas de uma Morta, que são cartas mediúnicas da mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus, recebidas em 1932 e que em 1935 se tornaram livro. Nós vamos mencionar algumas dessas obras. Na questão 55 do Livro dos Espíritos, nós encontramos a seguinte pergunta de Kardec: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos dão a seguinte resposta: sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. André Luiz esclarece no livro Evolução em Dois Mundos, publicado em 1958. O fluido cósmico universal é o elemento primordial onde vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Ou seja, é como se nós estivéssemos imersos neste oceano de fluido cósmico universal, que ocupa todos os espaços do universo. Nele, segundo André Luiz, operam as inteligências gloriosas que tomam o plasma, ou seja, o fluido universal, e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, quais moradas que perduram por milênios. Formam assim impérios estelares, e no seio dessas formações assombrosas se estruturam a matéria, o espaço e o tempo, oferecendo campos gigantescos ao progresso dos seres. Em 1858, um ano depois da publicação do Livro dos Espíritos, Kardec reafirma o princípio da pluralidade dos mundos habitados, publicando um artigo na Revista Espírita de março, do mês de março,
ano 1, que foi o primeiro ano de publicação da Revista Espírita, no qual ele escreveu: por que a Terra, pequeno globo imperceptível do universo, dentre tantas outras, seria a única morada de seres racionais e pensantes? Que homem sensato poderia crer que esses milhões de astros que cintilam sobre nossas cabeças foram feitos somente para recrear os nossos olhos à noite? Qual seria então a utilidade desses outros milhões de globos invisíveis a olho nu? De fato, nós sabemos hoje que a ciência estima que existem cerca de 100 a 200 bilhões de galáxias em todo o universo observável. O universo observável é a parte do universo que os nossos equipamentos, os nossos cientistas conseguem alcançar, conseguem observar. A Via Láctea, que é uma galáxia na qual nós moramos, é apenas uma dessas 100 a 200 bilhões de galáxias. E ela tem 600 bilhões de sóis e cerca de 160 bilhões de planetas, fora do nosso sistema solar. Segundo astrônomos do Instituto de Astrofísica de Paris, a maioria destes planetas deve ter uma estrutura pequena e rochosa, muito parecida com a da Terra, que poderia oferecer chances de abrigar vida. Kardec finaliza esse seu artigo da Revista Espírita dizendo o seguinte: chegamos, pois, a concluir pela pluralidade dos mundos habitados, e esse raciocínio é confirmado pelas revelações dos Espíritos. Todos esses mundos são habitados por seres corporais apropriados à constituição física de cada globo, que entre os habitantes desses mundos, uns são mais, outros são menos adiantados que nós, tanto do ponto de vista intelectual, moral e mesmo físico. Vamos abrir aqui um parêntese para analisar um pouco sobre o que é matéria. Na escola, a gente aprendeu que a matéria tem 3 estados físicos: o estado sólido, líquido e gasoso. Mas faz muito tempo que eu aprendi isso na escola. E a ciência já modificou esses estudos, essa condição do que seja matéria. Então, conforme qualquer pesquisa que nós fizermos na internet, nós vamos verificar que existem mais 2 estados atualmente. Claro, porque a ciência está sempre evoluindo, assim como tudo no nosso universo, no nosso planeta. Então, existem mais 2 estados da matéria. O primeiro é o plasma. Vejam só, uma palavra que foi utilizada nas obras de André Luiz em 1958. Então, plasma, o que diz a respeito do plasma é o seguinte: considerado como o 4º estado físico da matéria, o plasma se caracteriza por ser o estado em que o gás se encontra ionizado, pois as partículas estão muito energizadas. Einstein já disse que matéria nada mais é do que energia condensada. Foi identificado pela primeira vez por Sir William Crookes em 1879, que o chamou de matéria radiante. Então, a primeira vez em que se identificou essa matéria foi em 1879. E o físico que viu foi William Crookes, chamou de matéria radiante. Ela constitui-se em um conjunto denso e quente de átomos livres, íons e elétrons, cuja distribuição é quase neutra e possui comportamento coletivo. Olha que interessante. Quando a gente pensa nessas situações, nessas descobertas, sempre se fala em coletivo,
em unificado, em energia. É bem interessante notar as palavras que definem esses estados da matéria. A matéria, para formar o estado de plasma, deve se encontrar em estado gasoso e ser aquecida a temperaturas muito elevadas, o mesmo que acontece no núcleo das estrelas. Esse tipo de condição da matéria não é comum na natureza terrestre, diz o texto. No entanto, é abundante no universo, ou seja, o plasma é abundante no universo. E isso está em consonância com aquilo que o Livro dos Espíritos disse e André Luiz também disse no livro Evolução em Dois Mundos. Visto que as estrelas e o Sol são basicamente formados de plasma. Inclusive, acredita-se que boa parte da matéria existente no universo encontra-se em estado de plasma. Então, esse é um estado da matéria. Outro estado da matéria que a ciência também nos traz se chama condensado de Bose-Einstein. Então, o estado da matéria, conhecido como condensado de Bose-Einstein, é considerado como o quinto estado físico da matéria. O nome é uma homenagem aos dois físicos que previram sua existência, que foram Satyendra Bose e Albert Einstein. Então vejamos, Einstein morreu em 1955. Posteriormente, em 1995, ou seja, bem recentemente, um físico chamado Eric Cornell e outro chamado Carl Raman, utilizando ímãs e lasers, resfriaram uma amostra de rubídio, que é um metal alcalino, até que a energia entre as partículas estivesse próxima do zero absoluto, ou seja, menos 276 graus centígrados. E desta forma, eles conseguiram obter nesse experimento a matéria, o condensado, que eles chamaram de condensado de Bose-Einstein. Como é que essa matéria se comportou? Os átomos se juntaram, as partículas se uniram, deixando de ser vários átomos e passaram a se comportar em unidade, formando como se fosse um superátomo. E essa energia circulava tal qual se fosse apenas um átomo. Então, nós vemos que não adianta aos cientistas e aos pesquisadores da Terra procurar vida ou procurar matéria em outros planetas, tendo como ponto de partida aquilo que é vida e aquilo que é matéria, segundo a nossa concepção. Esse entendimento é muito limitado ainda. Mas nós estamos caminhando, felizmente, para um período em que a ciência vai descortinar muitas descobertas que vão nos fazer enxergar a nós mesmos e ao universo de outra forma. Sobre a constituição do perispírito e do corpo físico dos habitantes dos outros planetas, Kardec faz os seguintes questionamentos no Livro dos Espíritos. Na questão 94, ele pergunta: de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Ou seja, ele está perguntando a respeito de qualquer planeta, seja na Terra, seja em outros planetas, de onde o espírito que vai encarnar naquele planeta tira o seu invólucro semimaterial. O que é o invólucro semimaterial? É o perispírito. É a camada que vai, a matéria que vai envolver o espírito. Então, pensemos no abacate. Nós temos, né, essa comparação geralmente é feita para que a gente tenha uma noção mais fácil. O espírito seria o caroço do abacate. A polpa seria o perispírito. Ela circunda o espírito, envolve o espírito. E a casca seria o corpo físico. Então, ele pergunta, de onde é que os espíritos, ao encarnar, retiram o seu invólucro semimaterial, ou seja, o seu perispírito?
E eles respondem: do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Por quê? Porque cada planeta tem o seu fluido ou seu plasma próprio. E esse plasma vai dar origem a toda a vida que tem naquele planeta. Então, por isso, passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. É o final da resposta dos espíritos. Aí Kardec emenda uma nova pergunta dentro do mesmo raciocínio. Então, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Vamos pensar em Jesus, um espírito muito superior à nossa condição terrena. Para poder encarnar no nosso plano físico, nesse plano denso, ele precisou limitar seu perispírito, ele precisou tomar do nosso fluido, do fluido que existe ao redor do planeta Terra e condensar esse perispírito para que ele pudesse nascer num corpo físico no planeta Terra. Então essa é a resposta dos espíritos. É necessário que se revistam de vossa matéria, já o dissemos. Kardec pergunta então na questão 181, porque primeiramente ele perguntou sobre o invólucro semimaterial, ou seja, como é que o espírito vai formar o perispírito. Ele vai retirar da matéria que circunda cada globo. E aí Kardec pergunta na questão 181 a respeito dos corpos. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? E eles respondem: é fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. Então, como nós vimos anteriormente, existem vários outros estados da matéria que nós desconhecemos, ou desconhecíamos, e a ciência já vem nos trazendo. Assim como podem existir outros estados da matéria que a nossa ciência ainda não percebeu. É isso que assinala, como eles dizem, a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo conseguintemente de muitos graus essas moradas. Ou seja, o corpo físico que o espírito vai envergar, vai utilizar no planeta em que ele habita, seja esse planeta mais evoluído ou mais atrasado, um mundo primitivo, um mundo feliz, um mundo de regeneração, um mundo de provas e expiações, esse corpo físico e esse perispírito estarão de acordo com as necessidades e com as condições de vida daquele planeta onde o espírito vai encarnar. Na obra O Consolador, Emmanuel também esclarece o assunto no item 73. Esse livro, O Consolador, ele é formado também de perguntas e respostas, assim como o Livro dos Espíritos. São perguntas que foram formuladas por pessoas que estavam ligadas ao Chico, também pelo próprio Chico, e direcionadas a Emmanuel, que respondeu esses questionamentos. Então, o item 73 questiona-se o seguinte: a humanidade terrestre é idêntica a de outros orbes? Ou seja, a humanidade terrestre é idêntica à de outros planetas? E Emmanuel responde: nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível. Ou seja, os corpos físicos terão a estrutura necessária para a vida naquele planeta. E ele diz isso porque, em face das leis substanciais que regem cada plano evolutivo.
Ou seja, cada planeta está numa fase evolutiva. Então, os habitantes daquele planeta serão também semelhantes ao grau de evolução do planeta. Se o planeta evolui, seus habitantes também evoluem. Se os habitantes evoluem, o planeta também evolui. Sobre as características dos diferentes planetas e seus habitantes, nós temos alguns trechos que falam a respeito no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso está no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. Por exemplo, nos mundos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. A força bruta é entre eles a única lei. Aqui, os espíritos, os orientadores estão falando de mundos primitivos, assim como a Terra já foi um mundo primitivo e já foi habitada por seres rudimentares, de pouca beleza física, de nenhuma qualidade moral, e como houve o progresso, esses seres já não existem mais. E os mundos regeneradores? Como será que são as características? Porque nós sabemos que nós estamos numa fase de transição, nós estamos evoluindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Como será a vida num planeta de regeneração? Então, os espíritos esclarecem que os mundos regeneradores, eles servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então, a alma penitente vai encontrar nestes mundos a calma e o repouso, e aí ela termina de se depurar. Nesses mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade ainda experimenta as sensações, os desejos, mas ela está liberta das paixões desordenadas, como o orgulho, a inveja, o ódio. O homem nesses mundos ainda é de carne e por isso está sujeito às vicissitudes de que, libertos, só se acham os seres completamente desmaterializados. Então, nos mundos de regeneração, a gente ainda vai estar sujeito a algumas vicissitudes da carne, né? Às vezes doenças, tristezas, mas nós já vamos estar muito mais libertos de paixões inferiores, de ódios, de intrigas, de invejas. Nós já vamos ter o pensamento voltado para Deus. A maioria, a grande maioria dos habitantes está neste grau de evolução, nestes planetas. E aqueles que não conseguem acompanhar esta forma de pensamento ou de conduta são levados para outros mundos. Assim como está acontecendo já a retirada de seres do planeta Terra para que sejam levados a mundos mais primitivos, porque não vão mais poder reencarnar no nosso planeta por conta desse salto evolutivo que o planeta Terra está dando. Já com relação aos mundos superiores, o que é que eles dizem? As condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da Terra. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, por isso, sujeito nem às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Ou seja, não há doenças, não há fome, não há necessidade de suprir o corpo físico denso. Então, os interesses e as preocupações dos habitantes desses mundos superiores, mais evoluídos, são muito diferentes das nossas preocupações aqui na Terra. Então, nesses planos, os sentidos mais apurados são aptos a percepções que neste mundo a grosseria da matéria ainda impede. Ou seja, os habitantes destes planetas mais evoluídos possuem percepções mais afloradas, porque nesses mundos a matéria já não é tão densa, já não pesa tanto, não atrapalha o desenvolvimento ou a manifestação espiritual.
Então, são comuns a telepatia, a telecinésia, a premonição. Outro trecho diz o seguinte: durante a vida, nesses mundos superiores, a alma, já não tendo a constringi-la à matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Ou seja, nós sabemos que o nosso perispírito, ele se irradia, ele não fica limitado ao corpo, ele se irradia para fora do corpo, né? Muitas pessoas falam que quando iam visitar Chico Xavier, sentiam a bastante distância, já sentiam aquela aura, aquela energia boa que ele tinha. Então, essas percepções ou essas possibilidades nos mundos mais adiantados, elas são naturais. Então, o perispírito, ele se expande além do corpo físico, que é mais sutil, e ele se manifesta através da transmissão do pensamento com outros seres que estão ali também, e ele está sempre num estado quase que frequente de emancipação da alma, que a gente chama aqui no planeta Terra de emancipação da alma, que é essa possibilidade do perispírito se deslocar do corpo físico de forma lúcida, que é também chamado de projeção astral ou projeção da alma. Então, nós temos também trechos do livro Cartas de uma Morta, que nós mencionamos anteriormente, que foram cartas enviadas pela mãe de Chico Xavier e se tornaram um livro. Neste livro, ela conta suas experiências em visita a outros planetas do nosso sistema solar. O guia espiritual dela esclarece a ela, nessa viagem que eles fazem, o seguinte: que todas estas distantes pátrias que os vossos telescópios focalizam dentro da noite imensa, não poderiam estar vazias e abandonadas. Não se compreende uma cidade edificada, rica de monumentos e obras, sem habitantes e sem vida. Os planetas que rolam no infinito constituem a família universal por excelência. Cada um deles comporta uma humanidade, uma irmã de todas as outras que vibram na imensidade. Ou seja, se nós temos várias gradações da matéria, como é que nós podemos, ocupando o nosso corpo físico e denso, ver, enxergar ou ter a percepção destes habitantes de outros planetas? Não podemos ter, porque eles estão num plano mais sutil, ocupando uma matéria menos densa. Quem são pessoas que têm a possibilidade de enxergar alguma coisa além do plano material, além do físico, que nós sabemos? Pessoas que possuem mediunidade. Então, no nosso planeta, pessoas que vêm com esta constituição fisiológica apta a esse exercício, possuem a possibilidade de enxergar aquilo que está além da matéria. E que nós que temos, porque Kardec diz que todos somos médiums, em maior ou menor grau. Mas as pessoas que são médiums ostensivas possuem essa característica, essa possibilidade de enxergar aquilo que nós, que temos a nossa mediunidade adormecida, não conseguimos ver. Então é mais ou menos isso, para que a gente possa compreender. Então, Maria João de Deus conta nesse livro o que ela viu em Marte na companhia do seu guia espiritual. Ela diz o seguinte: a densidade em Marte é sobremaneira mais leve, tornando-se a atmosfera muito rarefeita. Vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos, mas os seus organismos possuíam diferenças apreciáveis. Além dos braços, tinham ao longo das espáduas, as espáduas, fui lá olhar na internet, para saber o que era espádua, são os ombros, nessa parte, essa região aqui.
Então, eles possuíam, ao longo das espáduas, ligeiras protuberâncias à guisa de asas, quer dizer, ligeiras protuberâncias como se fossem pequeninas asas, que proporcionavam a eles interessantes faculdades volitivas, ou seja, eles não precisavam se arrastar penosamente sobre a terra, eles podiam volitar de forma suave, por conta dessa característica do seu corpo sutil. E ela diz: percebi que a vida da humanidade marciana é mais aérea. E olha o que ela diz: poderosas máquinas, muitíssimo curiosas na sua estrutura, cruzavam os ares em todas as direções. Depois ela diz o seguinte: não vi montanhas, mas planícies imensas, e vi que existem oceanos, mas bem rasos, mas eles estão interligados uns aos outros de forma natural, por conta da topografia do solo marciano. E ela também diz o seguinte, que as águas são muito raras, as chuvas quase não existem, mostrando-se o céu geralmente sem nuvens. Grande parte das águas desapareceram nas infiltrações do solo, combinando-se com elementos químicos das rochas, excluindo-se da circulação ordinária do planeta. Vejamos que recentemente a NASA descobriu que existe água abaixo do solo de Marte. Maria João de Deus disse isso em 1932. A mãe de Chico conta também sobre a sua visita ao planeta Saturno, que segundo ela é mais evoluído que Marte. Ela diz o seguinte: vi várias habitações de estilo gracioso, onde predominavam grandes colunatas artísticas dispostas, decoradas com uma substância para mim desconhecida, que mudava de cor em lindíssimas nuances aos reflexos da luz solar. Então era uma substância com a qual eram construídas as moradias de Saturno, que ela desconhecia, ela não conhecia, e o reflexo do sol batia e aquelas construções mudavam de cor. Deve ser uma coisa muito bonita, né? Quanto aos habitantes de Saturno, ela escreve que não se pareciam com os habitantes da Terra e que, assim como os marcianos, eles possuíam membranas como se fossem asas, que lhes permitiam evolucionar nos ares, fazendo graciosos movimentos. Mesmo assim, para ela, pareciam seres bizarros. Sobre o aspecto moral desses habitantes, ela dizia: são altamente dotados de sabedoria, sensibilidade e inteligência. Seus sentidos e percepções são muito superiores ao dos homens terrenos, e a preocupação máxima da sua existência é a intensificação do poder intelectual. Souberam dominar todos os elementos da natureza, ou seja, lá eles não sofrem com intempéries, tempestades, furacões, terremotos, né? E souberam aplicar sabiamente as suas leis, ou seja, as leis da natureza. Com suas adaptações e continuados estudos, fizeram de Saturno uma das regiões privilegiadas do universo, onde as almas desejosas de perfeição e beleza estacionam, preparando-se para um glorioso futuro. Então, mas pode ser um mundo de regeneração ou pode ser um mundo feliz. O espírito Humberto de Campos, no livro Novas Mensagens, também conta, esse livro também é psicografado por Chico Xavier, e o espírito de Humberto de Campos, que por um período foi chamado com o codinome de Irmão X, né, porque houve uma briga judicial da família de Humberto de Campos com Chico Xavier, né? Então ele escreve também sobre as suas impressões ao visitar o planeta Marte. E ele diz que ele experimentou na atmosfera marciana, assim como Maria João de Deus disse, ele disse que também experimentou uma extraordinária sensação de leveza,
no ambiente de Marte. E aí ele escreve que viu cidades fantásticas, cujos edifícios recordavam para ele a Torre Eiffel ou então os arranha-céus de Nova York. Ele viu também máquinas possantes, como se fossem sustentadas por novos elementos semelhantes ao hélio, ou seja, o hélio, a gente sabe que é um elemento que faz o balão subir, né? Um ar quente, né? Então o balão sobe, impulsionado por esse gás, pelo gás hélio. Então ele diz que é como se essas máquinas que ele avistava fossem sustentadas por um elemento semelhante ao hélio, que ele desconhecia. Sobre o aspecto moral dos habitantes de Marte, ele diz o seguinte: notei que os homens de Marte não apresentam as expressões psicológicas de inquietação em que se mergulham os nossos irmãos das grandes metrópoles da Terra. Uma aura de profunda tranquilidade os envolve. E ele também diz o seguinte: em Marte, o problema da alimentação essencial através das forças atmosféricas, ou seja, eles obtêm o seu alimento através do ar da atmosfera, né? Então, ele fala que esse problema da alimentação atmosférica já foi resolvido e que os habitantes de lá não se alimentam das vísceras cadavéricas de seus irmãos inferiores. Ou seja, eles não se alimentam de carne animal. Em 1971, no programa Pinga Fogo da TV Tupi, Chico afirmou que nós estamos no limiar de tempos novos, em que a ciência vai descortinar para nós todos um futuro imenso diante do universo. Ao ser questionado pelo apresentador do programa se ainda em nossa atual civilização seria possível o homem entrar em contato com civilizações de outros planetas, Chico respondeu o seguinte: que se nós não entrássemos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, nós poderíamos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Chico disse o seguinte também, que as pesquisas científicas são importantes, pois trarão paz para a sociedade, que o homem construiria cidades de vidro ou cidades estufa, que se tornariam pontos de apoio para a observação da galáxia, e que a partir daí nós teríamos a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia, segundo as palavras de Chico. E que isso encerraria o período bélico da evolução dos povos terrestres. E assim a gente compreenderia que nós fazemos parte de uma família universal, que nós não somos o único mundo criado por Deus, e que nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, o respeito por todos, o respeito e a veneração pela ciência, para que nós possamos obter esses benefícios num futuro mais próximo do que remoto, se assim nós fizermos por merecer. Este programa faz parte do documentário Data Limite e também está disponível no YouTube, o programa Pinga Fogo, né? Se a gente procurar, a gente localiza essa entrevista de Chico neste programa. Bom, nós já ultrapassamos o período de 50 anos que Chico mencionou em 2019. Então, de acordo com o Chico, nós podemos nos preparar para grandes feitos da ciência, que vão trazer descobertas e progresso à humanidade da Terra, caminhando para um mundo de regeneração e para a compreensão de que nós fazemos parte de uma grande família universal. A doutrina espírita nos mostra imensas possibilidades futuras no campo espiritual, material e moral. E ao mesmo tempo,
ela nos convoca para contribuir com o progresso do nosso planeta. Porque este futuro de regeneração somente vai ser possível, somente vai ser alcançado através da superação de cada um de nós, da nossa tendência ao egoísmo, à agressividade, à competição. O planeta de regeneração vai depender dos nossos esforços para superar as nossas paixões inferiores, através da nossa reforma e do nosso trabalho no bem, estejamos nós aonde estivermos, pelos nossos esforços no exercício da paz e da cooperação com os demais habitantes do planeta, em qualquer momento, em qualquer situação do nosso dia a dia. Muito obrigada.